Olá, seja muito bem-vindo a mais um momento muito especial nessa corte. Hoje vou te contar a linda história de Setsuko, a princesa Chichibu, membro da família imperial japonesa, tia por casamento do imperador Akihito. Uma plebeia que viveu seu conto de fadas real e oficial, mas não viveu somente em fantasias. Também galgou o respeito internacional por meio de muitos anos, de um trabalho diplomático representativo e extensivo. Você vai amar conhecê-la, mas antes, você vai colaborar conosco, não vai? Deixa aí o seu like, me dê a honra e a alegria da sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho e venha maratonar. Temos mais de 300 ótimas histórias contadas por aqui, todas com muito respeito e produzidas com muito carinho para vocês. Venha comigo até o final. Não perca nada dessa biografia super interessante. Setsuko Matsudaira nasceu na Inglaterra em 9 de setembro de 1909, às 9 horas. Ao nascer, seu tratamento oficial era a Honorável Setsuko Matsudaira. Na época de seu nascimento, seu pai era o terceiro secretário da Embaixada do Japão em Londres, tendo se mudado com a esposa de Tóquio para a Grã-Bretanha no início do século. O nome Setsuko é um nome japonês que evoca beleza, tradição e um profundo senso cultural. Dependendo, o significado também pode variar, como garota da neve ou garota melancólica, reflete a beleza e a poesia da língua e cultura japonesas. Seu pai era Tsuneo Matsudaira, um diplomata e político japonês que serviu como primeiro presidente da Câmara dos Conselheiros de 1947 a 1949 e, mais tarde, como ministro da Casa Imperial. Sua mãe era Nobuko Nobishima, uma socialite japonesa conhecida como anfitriã política no Ocidente nas décadas de 1920 e 1930. Ela era também assessora e tradutora para a imperatriz Teimei. Ela também era membro da poderosa família Nobishima. Depois do nascimento de Setsuko, o casal teve outra criança, Matsudaira Ishiro. Ela foi levada de volta ao Japão no ano seguinte ao seu nascimento. Ambos os lados de sua família mantinham parentescos com distintas famílias aristocráticas, muito próximas da família imperial japonesa. Crescendo, Setsuko foi educada no nível primário na concessão britânica em Szczecin, na China, onde seu pai foi enviado como cônsul-geral. Ela entrou na escola Pieres em Tóquio em 1918, aos 9 anos, quando seu pai assumiu como chefe do escritório europeu e americano. Seguindo o conselho de sua mãe, escolheu o francês, ao invés do inglês, como sua aula de língua estrangeira. A maioria das princesas que iam para a escola Pieris aprendiam francês, pois era considerada a língua universal da realeza. Embora, como ela comentou mais tarde, abre aspas, mal eu sabia que precisaria do conhecimento, pelo mesmo motivo, fecha aspas. Em 1925, pouco antes de seu pai iniciar suas atividades como embaixador japonês em Washington, a família foi convidada para o Palácio Imperial pela imperatriz Teimei. Foi aqui que a adolescente Setsuko conheceu pela primeira vez Sua Alteza Imperial Yasuhito, o príncipe Shishibu no Miya, Shishibu para abreviar, recém-formado na Academia Imperial do Exército Japonês. A imprensa descrevia o príncipe como amplo e democrático e falava sobre o seu grande interesse em esportes ocidentais, como o rugby,
Mas para a jovem Setsuko, o que lhe tornava interessante mesmo era o brilho de seus óculos e sua figura fina e alta. A dupla se encontraria esporadicamente após esse primeiro encontro, mas nada mais do que acenos e comentários educados foram trocados. Em uma conversa rápida, porém mais próxima, segundo as palavras da própria princesa, abre aspas, me fez tremer de emoção e me deixou atordoada, fecha aspas. De 1925 a 1928, Setsuko foi educada na escola Sandwell Friends, uma instituição quaker em Washington, D.C., enquanto seu pai era embaixador nos Estados Unidos. A escola tinha ex-alunos notáveis do mundo da política e da diplomacia. Setsuko achou a escola um ambiente acolhedor e harmonioso e não sofreu nenhuma discriminação lá. Posteriormente, foi lembrada como a mais culta, inteligente e divertida de sua classe. Ela acabou aprendendo inglês em alto nível e se apaixonou por muitos aspectos de sua vida americana. Em 1926, veio uma triste notícia. Falecera o imperador japonês. Setsuko chorou pelo homem gentil que a viu brincar em seu jardim quando ela visitou o Palácio Imperial. Aos 18 anos, imediatamente após a sua formatura em 1928, ela navegou de volta ao Japão. Após seu retorno ao Japão, Setsuko foi escolhida pela imperatriz Teimei para se casar com o seu segundo filho, Yasuhito, o príncipe Chichibu, a quem ela conheceu brevemente em 1925. Além de príncipe, ele era um general do exército imperial japonês e, como membro da Casa Imperial do Japão, foi patrono de várias organizações, principalmente de intercâmbio esportivo, pelo que ficou conhecido como príncipe esportivo. Exerceu também patronato nos campos da medicina e das relações internacionais. Ao ser informada dos planos da imperatriz viúva, Setsuko mal podia acreditar no que estava ouvindo e ouviu em completo silêncio, perplexa. A resposta inicial foi um não retumbante, tanto de Setsuko quanto de seus pais, não porque eles não gostassem do príncipe, mas porque não achavam que poderiam dar a ele o que ele precisava. Tsuneo e Nobuko insistiram que sua filha não havia recebido o treinamento em comportamento e etiqueta necessários para ser uma princesa, e que, embora seus ancestrais viessem de boas famílias aristocráticas, eles eram tecnicamente uma família comum. Simplificando, eles pensaram que Setsuko simplesmente era muito comum para ser uma princesa. No entanto, os pais de Setsuko eventualmente perceberam que a imperatriz viúva não seria dissuadida de sua decisão, e depois de muita correspondência, discussão e negociação, eles consentiram com o casamento. Setsuko comentou mais tarde sobre o que sentiu, abre aspas, o tipo de tristeza que você pode rir em retrospectiva, fecha aspas. Embora tecnicamente uma plebeia, Setsuko era de alta linhagem Shisoku e fazia parte de um grupo de mulheres jovens consideradas adequadas como noivas imperiais. A imperatriz viúva estava determinada a casá-la com o príncipe. Para facilitar as coisas, ela foi formalmente adotada por seu tio, o Visconde Morio Matsudaira, antes de seu casamento com o príncipe Chichibu. A medida removia a incongruência de status entre o casal. O príncipe Chichibu era um dos irmãos do imperador Hirohito e o segundo na linha de sucessão ao trono. Em 28 de setembro de 1928, aos 19 anos, Setsuko se casou com o príncipe no santuário sagrado de Kashiko Kotokoro, no Palácio Imperial, pouco antes da coroação do irmão de seu marido Hirohito,
como novo imperador do Japão. Ao contrário dos casamentos reais ocidentais que estamos acostumados a ver, a cerimônia era estritamente limitada aos membros da família imperial, o que significou que nenhuma delegação real ou diplomática estrangeira esteve presente. O casal, no entanto, recebeu presentes do exterior, incluindo do presidente dos Estados Unidos da América. A princesa se lembrou do dia do seu casamento com carinho, particularmente de um momento entre ela e o príncipe após o término da cerimônia, quando ele olhou para o rosto cansado dela e explicou que, embora levasse muito tempo para ela se acostumar, não deveria se preocupar, pois ele sempre estaria ao seu lado para que ela pudesse se apoiar nele. Ao se casar, a plebeia tornou-se a princesa Chichibu, um equivalente ao título de príncipe de Gales que os consortes britânicos recebem. E, claro, a princesa se instalou no palácio. Seu nome oficial passou a ser Sua Alteza Imperial a Princesa Yasuhito Chichibu no Moia. A noiva e o noivo eram primos de 8º grau. Ela indicou em sua autobiografia que queria ir para a universidade e estudar ciências, mas não foi possível. Ela também relatou suas dificuldades iniciais em dominar a etiqueta da realeza, na qual não foi treinada, e se concentrava em seu amor e devoção ao príncipe para superar os momentos mais difíceis. Eles eram muito cúmplices. Havia histórias do príncipe e da princesa patinando pelos corredores à noite, quando seus servos pensavam que estavam dormindo. A princesa cresceu em seu papel real, perto da imperatriz viúva, que depois de ter 4 filhos, aproveitou a experiência de ter uma jovem brilhante em sua casa. Em 1937, o príncipe e a princesa foram enviados em uma longa turnê na Europa Ocidental. Eles representaram o Japão na coroação do rei Jorge VI e de Elizabeth Bowes-Lyon. A princesa ficou agradavelmente surpresa ao ser perguntada: "Como está Ishiro?" por uma jovem princesinha, Elizabeth. Mais tarde, a rainha Elizabeth II. Ishiro era o irmão mais novo de Setsuko, com quem Elizabeth provavelmente fez amizade quando as famílias se conheceram. Posteriormente, o casal visitou a Suécia e a Holanda como convidados do rei Gustavo V e da rainha Wilhelmina. Essa visita resultou em uma amizade que duraria até muitos anos pós-Segunda Guerra Mundial. A princesa sentia um grande amor pelos Estados Unidos e pela Inglaterra, lembrando que nos tempos de diplomata de seu pai, ela viveu nos 2 países e ficou muito triste com a entrada do Japão na Segunda Guerra Mundial, ao lado dos países do eixo, Alemanha e Itália, e seus governos totalitários. O príncipe se opôs veementemente a essa postura, acreditando que terminaria apenas em um grande desastre para o Japão. O casal ficou de coração partido com esse envolvimento. O amor da princesa pela Inglaterra e pela América não era baseado apenas em estereótipos cor-de-rosa. Este era um mundo que ela conhecia melhor do que qualquer outro membro da família imperial. Em 1945, terminado o conflito, o casal permaneceu na vila imperial da zona rural, onde viveram durante a guerra, e iniciaram um projeto de autossuficiência. Nos jardins, vegetais de todos os tipos foram plantados. Galinhas, ovelhas, cabras, porcos e vacas foram posteriormente transferidos para a propriedade, e embora não fossem agricultores naturais, eles gostaram de ter um gostinho da vida no campo. O príncipe e a princesa não tiveram filhos, já que a única gravidez dela não evoluiu. Mesmo assim, o seu relacionamento era completo. Eles eram cheios de amor e felicidade. Ela era muito popular entre os japoneses, estava sempre de plantão para conhecer dignatários estrangeiros e era muito ativa na caridade.
Mas infelizmente não houve felizes para sempre para o casal, apesar de haver tanto amor. O príncipe começou a sofrer de resfriados frequentes e muitas vezes tinha que ser representado em compromissos oficiais pela princesa. Ficava constantemente acamado. Apesar dos excelentes cuidados que ele recebeu dos profissionais médicos e da sua esposa, a condição do príncipe, embora nem sempre crítica, nunca melhorou totalmente. Em 4 de janeiro de 1953, após 25 anos de casamento com Setsuko, o príncipe Chichibu morreu durante o sono de tuberculose, com apenas 50 anos. No funeral, seu caixão foi carregado por membros das associações esportivas que ele apoiava tão apaixonadamente, e ele foi cremado a seu pedido. A princesa ficou inconsolável com a perda de seu marido e mais tarde revelou que cogitou tirar a própria vida, dizendo que houve momentos que ela só pensava em se juntar a ele novamente. Ela escreveu o seguinte poema, abre aspas: A mãe imperatriz se foi, e você também, meu príncipe. O que eu vou fazer? Como posso continuar sozinha? Por que tão cedo, meu amor, você teve que deixar esse mundo como tantos aqui? Te amei tanto e preciso tanto de você. Não foi o suficiente para não deixar você ir. Fecha aspas. Para manter vivo o legado de seu marido, ela assumiu vários de seus patronatos. Tornou-se também presidente da Sociedade para a Prevenção da Tuberculose. Logo após o fim da ocupação dos países aliados e a morte de seu marido, a princesa retornou para Tóquio. Ela também assumiu os cargos de presidente honorária da Sociedade Grã-Bretanha-Japão e da Sociedade Suécia-Japão e vice-presidente honorária da Cruz Vermelha Japonesa. Era uma mulher doce, culta, amigável e muito respeitada internacionalmente. Um de seus encontros mais memoráveis foi com Eleanor Roosevelt, a primeira-dama norte-americana na primavera de 1953. Continuou a ser um membro trabalhador da família imperial e fez várias visitas oficiais à Europa que foram bem cobertas pela mídia. Também várias visitas semi-oficiais à Grã-Bretanha e à Suécia. A década de 1960 viu a princesa encontrar um papel significativo para si mesma dentro da família imperial, como embaixadora não oficial na Casa de Windsor. Conexões com a Grã-Bretanha que ela e o príncipe tinham feito, era a pessoa ideal para entreter a rainha, os membros da família real e negociar qualquer problema diplomático para o Japão. Em outra visita à Grã-Bretanha em 1967, a princesa foi saudada no aeroporto por antigos amigos de Oxford do príncipe, muitos dos quais agora eram parlamentares proeminentes. Em 1969, foi nomeada Dama Honorária da Cruz da Ordem do Império Britânico e também em 1969, o rei Gustav VI Adolfo da Suécia a investiu com o Grande Cordão da Ordem dos Serafins, no dia 8 de abril. De sua visita de 1974, o príncipe de Gales convidou Setsuko para assistir ao seu discurso inaugural na Câmara dos Lordes. Ela se emocionou e foi às lágrimas. Seu charme maternal e amor pelas nações de língua inglesa a tornaram a favorita de muitos membros da família real britânica, incluindo o próprio Charles. Em 1978, recebeu a honra de Dama da Gran Cruz Honorária da Ordem de São Miguel e São Jorge das mãos da princesa Margaret, em nome da rainha Elizabeth II. Em 1990, o príncipe Charles e a princesa Diana
viajaram para o Japão para participar das celebrações que marcavam a ascensão ao trono do novo imperador Akihito, sobrinho de Setsuko. A princesa, com 80 anos, estava se tornando cada vez mais frágil e foi dispensada de participar de algumas das comemorações. O príncipe Charles, preocupado, tirou um tempo de sua agenda e a visitou em sua casa mais de uma vez. Ele tentou animá-la, persuadi-la a participar de algumas celebrações junto com ele e a esposa, dizendo a ela que prometia cuidar de sua, abre aspas, avó japonesa, fecha aspas. Diante de tão carinhoso pedido, ela participou de um baile com o casal. Toda boa avó, ela deixou também o seu recado. Ensinou o então príncipe sobre como ela era mais do que capaz de fazer parte da vida pública e não ceder à velhice. A princesa morreu de insuficiência cardíaca em Tóquio em 25 de agosto de 1995, pouco antes do seu aniversário de 86 anos. No momento de sua morte, ela era o segundo membro mais velho da família imperial. A princesa Chichibu usava algumas joias esplêndidas, incluindo uma tiara de pérolas encomendada pelo príncipe para a princesa em 1936. Ela legou sua tiara de madressilva à imperatriz Michiko. A tiara provavelmente pertence à agência da Casa Imperial, mas não é usada há mais de 2 décadas. Sua autobiografia, que foi publicada póstumamente, sob o título O Tambor de Prata, uma memória imperial japonesa, foi traduzida para o inglês por Dorothy Brayton. No início de sua autobiografia, a princesa explica ao leitor o significado de seu aniversário e nome na cultura japonesa e chinesa. Diz-se que o 9 de setembro, de acordo com o calendário lunar chinês, significa brilho e o princípio positivo, enquanto Setsuko é derivado de uma palavra japonesa para moderação e restrição, muito apropriados para ela. Essa combinação de bondade e calma é aquela que a princesa sem dúvida viveu de perto, comprovada pelo amor que recebeu tanto de plebeus como de reis em tantos países e no seu próprio. A princesa ainda é carinhosamente lembrada dentro da comunidade britânico-japonesa. Todos os anos, a Sociedade Japão-Britânica realiza a palestra memorial da princesa Chichibu, bem como um torneio anual de golfe, cujo vencedor recebe o troféu Princesa Chichibu. É um legado significativo na história moderna do Japão. A Chichizuko desempenhou um papel importante na diplomacia cultural internacional e na promoção de relações amistosas entre o Japão e outras nações. Foi uma mulher inspiradora e admirável. Quero saber se você já a conhecia, o que achou dela, ou se quer acrescentar outras informações à nossa história. Você já sabe que aqui no nosso canal as conclusões do vídeo são sempre por sua conta e risco. Te espero nos comentários, onde estou ansiosa para te ler e trocar ideias. Muito obrigada pela companhia nesse vídeo. Em mais uma semana de grandes histórias, te desejo um excelente final de semana e nos encontramos nos comentários já já.